Olá, pessoal! Eu combinei com vocês que nós faríamos uma série de posts falando sobre o atendimento nutricional online e eu decidi que esse segundo post eu faria em formato de mini aula em vídeo, é, que eu acho que fica mais interativo para a gente falar sobre esse assunto, tá? É um assunto que rende muitos posts, muita coisa aí. Eu vou tentar dar uma enxugada para não estender muito, até porque a gente tem que começar a trabalhar e aproveitar dessa oportunidade. Então, eu vou tentar não estender muito o número de posts, tá? Bom, é, eu quero trazer para vocês, nessa série de posts e até aqui nesse vídeo, um pouco da minha perspectiva e da minha experiência com os atendimentos online. Eu falei num story anterior, eu fazia os meus atendimentos online em cima do que o nosso código de ética permitia até então. Eu não fazia as primeiras consultas via internet, tá? Todas as primeiras consultas elas eram feitas em consultório. Ali eu avaliava o paciente tanto em questões físicas, questões de anamnese, as primeiras orientações, o primeiro plano alimentar, era todo feito realmente em consultório. E o acompanhamento, sim, era feito à distância, tá? Eu já há um bom tempo não vendia consultas avulsas, eu vendia aí um acompanhamento nutricional, onde os atendimentos à distância, via WhatsApp, Skype e outras ferramentas aconteciam. E é um momento que a gente precisa se organizar para que esses atendimentos à distância eles realmente funcionem de uma forma assertiva, de uma forma ética, tanto para que isso seja muito bom para o paciente, seja muito bom para a gente como profissional, e uma maneira também de mostrar para o CFN que isso funciona sim, que a gente pode fazer e fazer de uma forma bem feita, né? Esse vídeo que eu tô gravando aqui, ele não vai ser um vídeo editado. Eu vou fazer ele de uma vez para poder postar. Então, qualquer barulho, qualquer interrupção que acontecer, eu vou seguir o vídeo. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, eu vou trazer para vocês aqui alguns conselhos meus. Primeiro conselho é que vocês tentem negociar o aluguel para quem trabalha com sala alugada. Eu vou voltar aqui para aparecer meu rosto com vocês. Eu acho que fica melhor. Então vamos fazer o seguinte. Vou tentar diminuir aqui. Isso, melhor. Então, meus primeiros conselhos aí para vocês. Para quem aluga uma sala, eu sugiro que vocês tentem entrar em contato com o responsável dessa sala para tentar fazer algum tipo de negociação com o aluguel, de algum tipo de desconto, alguma coisa durante esse período que a sala de vocês vai ficar fechada. Eu sei que não é uma situação tão simples assim, porque da mesma forma que a gente como profissional que aluga uma sala está em situação complicada e quem está alugando a sala também, né? Mas o não é garantido. O que vem além disso é lucro e é o momento da gente se ajudar. Que é um momento difícil para todo mundo, então cada um tentando aí fazer alguma coisa para ajudar o outro, para que a economia de modo geral tente ficar equilibrada dentro do possível, né? Então, eu sugiro que vocês tentem entrar em contato com o responsável da sala de vocês e tentar fazer algum tipo de ajuste no valor do aluguel. Para quem trabalha com porcentagem, com sala, e onde vocês pagam por essa sala um valor de porcentagem em cima da consulta, eu sugiro que vocês entrem em contato com o responsável do lugar e também tentem negociar o valor dessa porcentagem. Vocês não vão estar atendendo no lugar, mas possivelmente vão estar atendendo pacientes desse local.
de forma online. Então é justo com o seu parceiro que você é honesto, né? Tentar negociar dessa forma com o teu parceiro, até porque passando toda essa situação, a gente voltando à rotina normal, você provavelmente volta para essa sala, então é legal manter aí uma boa convivência com o dono da sala, ok? Segunda coisa que eu oriento é que vocês comecem o atendimento online pelos pacientes antigos, tá? Por que isso? O atendimento online ele é novo para muito nutricionista, então é uma coisa que provavelmente para muita gente não sabe nem por onde começar, que ferramenta usar, a dinâmica, como se comportar e etc. Então, se você começa com um paciente que já está acostumado com você e que você já está acostumado com ele, isso vai te dar muito mais tranquilidade, vai facilitar muito a sua dinâmica. Então, eu sugiro que você procure algum ex-paciente. Se esse ex-paciente não tiver, se nenhum ex-paciente tiver, ou um paciente antigo estiver disposto ao atendimento online nesse momento, dá de presente para alguém e assim você testa todo o funcionamento dessa consulta com alguém que já está acostumado, que você está acostumado, e aí sim você parte para atender pacientes novos, tá? Então, acho que, assim, melhor dica que eu posso dar é essa, porque aí, assim, quando você pegar um paciente novo que ainda não te conhece, que você não conhece ele, você, pelo menos, já vai estar preparado para a utilização de todas as ferramentas, já vai saber como se comportar e etc, ok? Outra coisa que eu acho bem importante a gente tomar muito cuidado é em relação à apresentação. Quando nós vamos para o consultório, a gente sai de casa para poder ir trabalhar, a gente tem todo um cuidado, né? De se arrumar, de estar com uma boa apresentação, arrumar cabelo, enfim. E isso é importante nesse momento. É claro que você não precisa estar super maquiada, super arrumada, não. Eu tô de chinelo aqui agora, por exemplo. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados para não estar num ambiente totalmente desorganizado, com uma luz ruim. Então, tenta um lugar com uma luz boa, se não tiver, agora mesmo eu tô de frente com uma janela, então tô usando a luz do dia, se não tiver uma luz legal, coloca uma luminária, eu sugiro que vocês coloquem um fone, usa fone de ouvido, porque isso ajuda, o fone de ouvido ele tem o microfone, isso ajuda a isolar o barulho externo. Eu tô falando aqui agora usando o microfone do computador, mas porque tá tranquilo, tô sem barulho aqui em casa, mas acho que é legal vocês colocarem o fone, porque dá uma isolada, ajuda bastante, e te ajuda também a se desligar do que está acontecendo lá fora, principalmente nesse momento agora, de que tá todo mundo em casa, provavelmente a sua família tá em casa também, então é legal para que você não se disperse, não se perca aí com o que está acontecendo fora da consulta, tá? Outro ponto bem importante, tenha calma, seja flexível, porque você está em casa e o seu paciente também está em casa. Seu paciente, você estando em casa, antes de começar a consulta, provavelmente você vai lá falar para a família: gente, vou começar minha consulta, fica todo mundo quieto, não façam barulho, não me chama. Você vai colocar o celular no silencioso e etc. O seu cliente provavelmente não vai fazer isso, né? Às vezes o marido está em casa, a esposa, filho e etc. É importante você deixar o seu paciente ciente de que ele precisa estar com consciência plena durante a consulta, mas você tem que ter flexibilidade e calma e entender que corre sim o risco de você ter que parar em algum momento. Então, a gente precisa ser flexível para administrar essas situações, ok? Outro ponto importante, surpreender. Então, tentar de alguma forma surpreender o teu paciente ao longo dessa consulta, mostrar para ele que o online nós não estamos próximos pessoalmente, mas que existe sim uma proximidade, dá para bater um papo, dá para entrar no mundo do paciente, mesmo com o entrave de uma tela, e existem várias maneiras de deixar esse paciente ainda mais encantado, mais surpreendido com a tua consulta, coisa que a gente vai falando nos próximos posts. Mas, além disso, um outro ponto que a gente precisa trabalhar é surpreender o nosso conselho
regional e federal, de que é sim, como eu já falei, possível desenvolver uma consulta nutricional à distância, com qualidade, com ética, com responsabilidade, com assertividade. A resolução que saiu, ela foi temporária até o dia 31 de agosto, então, pela resolução, depois dessa data, tudo voltaria ao normal, mas é o momento da gente mostrar que daria sim para continuar, que isso poderia ser bem feito. Então, a gente precisa criar toda uma dinâmica para que isso funcione, para que a gente continue tendo essa liberdade. Então, vamos falar das consultas agora. Deixa eu puxar aqui. Isso. Bom, vamos falar de primeira consulta. O que fazer numa primeira consulta online? O que eu quero chamar a atenção de vocês? A consulta online, ela é muito parecida com a consulta presencial. Muito parecida. A gente tem algumas mudanças em relação à plataforma. Eu não estou diretamente ali com o paciente, como eu já falei, o paciente muitas das vezes está em casa, então eu tenho que me adaptar nesse sentido. Eu também estou em casa, também preciso me adaptar. Mas, de modo geral, a condução da consulta é muito parecida. O material que você vai usar também é muito parecido, tá? O que a gente precisa pensar antes de tudo? Agendar um horário com o paciente, assim como você fazia no consultório, só com cuidado de orientar esse paciente de que, apesar dele estar em casa, é uma consulta de horário agendado, e assim como ele agenda uma consulta no consultório, se ele não comparece, e a consulta muitas das vezes está paga, uma consulta de retorno, por exemplo, e ele poderia perder essa consulta, isso também pode acontecer no online. É claro que a gente tem que ter muita flexibilidade, como eu já falei, porque é um momento muito delicado, né, até financeiramente. Então, assim, a partir do momento que a gente consegue um paciente nesse momento, a gente tem que ter flexibilidade para poder mantê-lo, né? Mas é importante deixar o paciente bem esclarecido em relação a esse comprometimento com o horário agendado. Determine o tempo de consulta. A minha primeira consulta, ela é muito mais demorada do que as demais, acredito que com a maioria dos nutricionistas seja assim. Hoje, minha primeira consulta, ela leva em torno de 1h30, às vezes até 2 horas, tá? No online, o que acontece? Eu acho que essa consulta, ela tem que contemplar tudo que a gente precisa fazer, mas deixar um tempinho aí, um pano na manga de um tempinho aí, considerando algum momento que a gente precise parar para que esse paciente queira beber uma água, alguém chama, toca um telefone, alguma coisa, então isso precisa ser considerado. Por um outro lado, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma consulta extremamente longa, porque senão fica cansativo, e como eu falei, a pessoa tá em casa, enfim, né? Então eu sugiro aí 1h, 1h15, 1h20, considerando já uma margem aí de tempo para alguma intercorrência que acontecer. E flexibilidade, como eu já falei, para entender se em algum momento o paciente pedir uma pausa. Bom, começou a consulta, bate um papo com esse paciente, se apresenta, fala para ele que, apesar de ser uma consulta online, ela vai acontecer como se fosse no consultório, que é uma consulta que dá sim para ser muito pessoal, muito individual, que esse paciente ele pode contar com você e por que ele te procurou, como que você pode ajudá-lo. A partir do momento que você faz essa pergunta, o paciente ele já se abre, ele já entrega aí pelo menos a metade de todos os dados que a gente precisa, né? A partir daí, faça lá a sua anamnese, começando pelos dados cadastrais desse paciente, questiona depois eu vou olhando aqui as minhas anotações para eu não correr o risco de esquecer nada. Questiona depois para esse paciente quais são os objetivos que ele tem. Traça junto com ele todos os objetivos, tudo que é importante, que mais importa para ele. E assim, ao meu ver, de todas essas questões que nós temos aqui,
trabalhar o objetivo do paciente é a parte mais importante, porque é em cima dos objetivos dele é que você vai conduzir todo o restante da consulta e é também em cima disso que todo o teu plano alimentar vai ser construído. Então, essa é uma parte muito importante mesmo. Depois que você determinou ali todos os objetivos desse paciente, verifique o histórico de saúde que ele traz, o histórico de saúde e também o que ele traz de antecedentes familiares. Aqui no histórico clínico ou de saúde, verifica se ele tem algum exame clínico recente, no máximo até 6 meses, mas quanto mais recente, melhor. Você pode pedir para esse paciente te mandar depois foto desses exames via WhatsApp, para você trabalhar. Se for um paciente que tem alguma patologia em acompanhamento, talvez seja interessante dar uma olhada nos exames principais ali já na hora da consulta, senão ele te manda foto e você avalia. Questione as patologias, né? Patologias que já aconteceram, patologias que estão acontecendo nesse momento, medicamentos em uso e antecedentes familiares, como eu já falei. Depois disso, você já entra aí nas questões de atividade física, se ele pratica, se ele não pratica. Nesse momento que está todo mundo em casa, boa parte das pessoas, mesmo praticantes de atividade física, tendem a estar mais paradinhos, tem alguns até fazendo atividade física em casa e tudo, mas consequentemente o nível de atividade física, de modo geral, diminuiu bastante. Então, uma coisa que tem que ser considerada aqui nesse momento. Trabalhando esse ponto, a gente avalia sinais e sintomas. Dentro de sinais e sintomas, a gente precisa ver tudo que esse paciente apresenta. É um paciente que ele apresenta alguma alteração de menstruação, alguma alteração intestinal, como que está o sono desse paciente, azia, enxaqueca, questões de cabelo, de unha quebrando e etc. Apresenta para ele escala de Bristol, dá uma avaliada, urina, como que está a urina desse paciente, tudo, né? Assim como a gente faz lá no consultório. E cada ponto que esse paciente te traz é um ponto que precisa ser avaliado e considerado no plano alimentar dele. Isso tudo, todos esses pontos vão entrar em prescrição, lembrem-se disso, tá? Propor o trabalho de um nutricionista não é só trabalhar com comidinha, fazer aquele plano alimentar, almoço, jantar, café da manhã, não. Tudo isso aqui precisa ser realmente contemplado. Eu tô falando, às vezes, algumas coisas de uma forma, assim, mais primárias, porque eu sei que eu tenho pessoas que me seguem recém-formados, que estão no último ano, enfim, então a gente vai falando as coisas um pouco mais detalhadinhas, né? Lembrem-se que todo ponto levantado em anamnese é transformado em prescrição, ok? Trabalhando esse ponto, a gente entra na avaliação física, exame físico, antropometria, que é uma das maiores dúvidas que eu vejo o pessoal tendo em relação ao online. Cris, como que eu vou fazer antropometria sendo que eu estou longe do meu paciente? Lembrem-se que a nutrição ela não se baseia só em medidas, só em balança, só em adipômetro, fita métrica e etc. Vai muito além disso. Existem várias outras maneiras de avaliar um paciente e de avaliar o resultado que esse paciente está trazendo. Tá? Mas se isso é uma conduta sua e é uma necessidade do teu paciente, cria uma métrica com ele. Nesse momento não tem muito o que fazer. Cria uma métrica com ele, que seja uma métrica, se ele tiver uma balança em casa, ele pode utilizar. Lembrando que a gente tem diferença de balança para balança, então pode ser que ele pese na balança dele agora e o retorno já tenha liberado o atendimento presencial, ele vá no teu consultório e dê uma diferença muito grande. Mas considerem que existe diferença de balança para balança, né? Então, o que ele te trouxer de peso agora na balança é uma média, né? Você pode usar um peso referido, né, da última vez que ele se pesou. A gente pode usar uma métrica também de roupa, uma roupa que esteja mais apertadinha, pode ser usada como referência. Então,
a gente vai se adaptando nesse momento em relação a isso. Feito essas questões, a gente entra então num outro ponto muito importante, que é o consumo alimentar. Então você vai fazer ali com o teu paciente um recordatório habitual. O que ele vai recordar o que habitualmente ele consome e vai trazer isso para você. Isso e aí, assim, além disso, você vai fazer também, junto com ele, uma anamnese, avaliando uma anamnese objetiva, direta, avaliando com ele se ele tem algum tipo de aversão alimentar, algum tipo de alergia, de preferências, algum alimento que ele não fica sem, algum alimento que ele não consome de jeito nenhum, o básico lá de consultório, né? E a gente vai trabalhar então em cima desses pontos. Partindo daí, nós vamos começar a construir o plano alimentar. Eu acredito fortemente que a primeira consulta, de modo geral, independente de quem seja o paciente, do objetivo ou mesmo do método de avaliação, a maioria das vezes um plano qualitativo cabe muito bem dentro da primeira consulta. Acredito fortemente isso, assim, dentro da minha experiência, na maioria dos casos, eu consigo encaixar perfeitamente com bons resultados um plano qualitativo. Esse plano qualitativo vocês vão fazer em cima da dieta habitual que esse paciente lhe traz. Ali você vai fazendo os ajustes com ele de escolhas mais inteligentes, de até dá para trabalhar até a questão de tamanho de porções, etc. Vocês podem voltar no meu post anterior e dar uma olhadinha, porque eu falei um pouquinho mais sobre esse assunto. E aí, o que normalmente eu falo para o meu paciente? Eu falo assim, aqui é o momento da gente colocar primeiro a casa em ordem. A gente vai colocar a casa em ordem com um plano inicial, um plano alimentar inicial para a primeira semana, para a primeira quinzena, e aí a gente vai marcar um retorno nesse prazo, e aí sim eu te trago um novo planejamento, a segunda etapa do teu plano, tá? Então, nesse primeiro momento, eu sempre trabalho com um plano qualitativo em cima do que ele me traz no habitual. Eu sugiro que vocês façam isso também. Fica dinâmica a consulta, isso facilita também a adesão do paciente, porque você consegue já fazer uma boa mudança, mas em cima do que ele está acostumado. Feito isso, então, a gente já parte para construção de metas. Determinem metas com seu paciente, metas até o próximo retorno. Avaliem aí o prazo que vocês vão ter de retorno, se de uma semana, de 15 dias, enfim. E aí determinem metas para que ele cumpra durante esse período. Eu sugiro que, conforme vocês venham fazendo, levantando os sinais e sintomas, fazendo a avaliação do consumo alimentar, observando os objetivos desse paciente, vocês podem ir listando quais são os maiores problemas encontrados e dessa listinha você pede para que o seu paciente ele determine 2 ou 3 metas até a próxima consulta. Peça para que o seu paciente escolha essas metas. Porque quando ele escolhe, é claro que assim, você vai sugerir uma lista e é ele que vai escolher. Quando ele escolhe, a probabilidade de adesão ela acaba sendo muito maior do que quando você impõe para ele. Depois desse ponto, a gente vem então finalizando a consulta, pergunta se o paciente ficou com alguma dúvida, o que ele acha que a gente ainda precisa trabalhar. Depois já combina com ele um agendamento do retorno e já deixa uma data agendada para que ele se organize para tal e você se organize também, ok? Então, de modo geral, essa é a condução, essa seria a condução de uma primeira consulta dentro da minha perspectiva e dentro também da minha experiência, ok? Eu vou gravar um segundo vídeo falando aí das consultas de retorno e trazendo outras dicas aí de modo geral para os atendimentos, ok? Não vou
dar continuidade nesse vídeo, porque eu acho que vai acabar não cabendo no IGTV, que é onde eu tenho a intenção de colocar. Então, eu pedi para que vocês fiquem de olho, porque eu vou dar continuidade no próximo vídeo. E eu espero que seja útil para vocês. Comentem aqui para mim se está sendo útil, quais as dúvidas que vocês ainda estão tendo, qual foi a luz que acendeu aí para vocês com esse material que eu estou trazendo. E marquem os colegas de vocês também. Eu acho que quanto mais a gente se ajuda como profissional, mais a gente fortalece a nossa classe. E é isso, inclusive, que eu tô fazendo aqui, ok? Então, gente, até o próximo vídeo. E eu vou tentar encerrar aqui, lembrando que é sem edição, então vamos lá.